Nossa, parece que eu sou uma cabeça flutuante. E aí, gente, tudo bem com vocês? A dinâmica desse vídeo aqui vai ser um pouco diferente do normal, porque eu não vou esperar terminar uma leitura para poder fazer um vídeo sobre o livro que eu terminei. Ao invés disso, eu vou lendo, gravando. Vai ser tipo um diário de leitura em forma de vídeo. Pretendo colocar tudo o que eu tô estudando nas edições desses vídeos. Palmas para esse cenário, por favor. Palmas para esse cenário. Se eu postei esse vídeo aqui é porque eu finalizei essa leitura, e nesse vídeo nós vamos comentar, falar sobre Vox. É impressionante como ficou dark esse cenário aqui. Mas no decorrer desse vídeo vocês vão ver esse cenário mudando muito. Porque eu pretendo gravar onde eu estiver, a qualquer hora do dia. Nesse primeiro momento aqui eu vou passar para vocês apenas a sinopse desse livro aqui, que é basicamente as pessoas vivendo em um mundo distópico. Aqui as mulheres são obrigadas a falar apenas 100 palavras por dia. Daí eu li só um capítulo dele por enquanto, e o que eu li até agora é o seguinte: a nossa protagonista é mãe de 3 filhos e é casada. Uma filha é menina e os outros 2 são meninos. E na mesa de jantar, enquanto a história tá acontecendo aqui, ela comenta, bom, não comenta, né, mas o livro escreve aqui pra gente, que ela e a filha ficam caladas o jantar inteiro enquanto os meninos e o marido dela conversam sobre o dia deles, sobre projetos, planos, e elas são obrigadas apenas a fazer gestos de cabeça para as perguntas que eles fazem para elas. Olha que doentio isso! Daí a gente entende que aqui nessa história não existem professoras, nem locutoras, nem repórteres mulheres, nenhuma profissão que coloque as mulheres como comunicadoras. Porque se elas estourarem a cota de 100 palavras por dia, algo horrível acontece com elas, e até agora eu não sei o que, e é por isso que eu vou ler para poder descobrir pra gente. Eu avancei aqui na leitura e algumas coisas aconteceram. Preciso fazer uma correção porque não é o mundo todo em que as mulheres estão afetadas por essa restrição de 100 palavras por dia. É só nos Estados Unidos. E a primeira coisa que eu pensei, poxa, então por que elas não saem dos Estados Unidos, né? Mas seria muito fácil, não existiriam livros, né? Tiraram os passaportes de todas as mulheres. Então não, elas não podem sair dos Estados Unidos, precisam continuar lá, falando apenas 100 palavras por dia. A nossa protagonista falou que uma das coisas que mais distrai a cabeça das mulheres são filmes e séries. Porque nos filmes e nas séries, as atrizes têm autorização de Hollywood para poder encenar e falar mais de 100 palavras. Só que também, quando elas estão fora da atuação ali, fora da profissão delas, elas não podem falar mais de 100 palavras. Uma coisa muito insana acontece, que é quando todos estão dormindo, a filha dela passa por um pesadelo e começa a gritar pela casa: mamãe, não deixa ele me levar, não deixa ele me levar, não deixa ele me levar. E aí todos acordam desesperados porque ela não pode estourar a cota de 100 palavras por dia. E quanto mais ela ia gritando no pesadelo, mais a contagem de palavras dela ia aumentando. E o desespero dentro da casa foi tão grande e a nossa protagonista ficou tão angustiada que depois que ela conseguiu conter a filha dela, ela saiu da casa gritando, jorrando palavrões, xingando todo mundo, porque ela tava muito revoltada. E aí o marido dela foi obrigado também a conter ela, porque senão ela ia estourar a cota de palavras. E até agora eu não sei o que acontece com as mulheres que falam mais de 100 palavras por dia. Outra informação também é que ela tem 3 filhos homens, não são 2. Por mais que os homens da família dela não tenham culpa de nada dessa nova política em que elas não podem falar, ela começa a criar um certo tipo de raiva, ranço dos homens dentro da casa dela, porque ela vê a rotina deles, eles conversando, eles podendo se expressar abertamente, enquanto ela e a filha ficam apenas ouvindo e fazendo gestos de cabeça. A leitura até o momento tá meio angustiante. A história aqui foi pra um lado que eu não imaginava, me pegou de surpresa. O governo bate na porta dela e diz que precisa dela porque o irmão do presidente sofreu um acidente e como ela é médica e uma das maiores especialistas do país, ela pode ser a única pessoa a reverter esse problema. Ela só cogita trabalhar para poder ver a filha livre da pulseira, que conta as palavras, né? Porque se não fosse isso, ela negaria na hora, porque ela tem muita raiva do presidente que colocou essa censura no país. Justo, né?
Como não ter raiva? Quer saber, amor? Acho que era melhor quando você não falava. Isso aqui foi de uma crueldade tamanha. Isso aqui foi de uma crueldade. Isso aqui foi de uma dor, frieza. Eu fiquei com raiva desse cara. A partir desse momento, eu declaro raiva desse marido aqui, ó. Não gosto dele. E eu descobri, finalmente, o que acontece com as mulheres que estouram a cota de 100 palavras por dia. Elas sofrem um alto choque elétrico, que elas sentem os órgãos dela todos queimando por dentro. Se elas estouram a cota uma vez, ela sente uma dor. Se ela estoura pela segunda vez, ela sente uma dor maior. Se ela estoura pela terceira, ela sente uma dor 3 vezes maior. E outra pessoa também que tá me dando muita raiva nesse livro aqui é o filho mais velho dela. Eu espero que coloquem uma pulseira nele também de 20 palavras. Gente, é igualzinha, né? Eu provavelmente tô no meu 4º dia lendo isso aqui e eu me estressei. Mas agora eu tô começando a passar um pouco mais de pano pro marido dela. Ela é uma médica / cientista especialista em curar uma doença chamada afasia de Wernicke. E se você pesquisar aí como eu fiz, você vai ver que essa doença realmente existe. E eu li sobre ela, eu achei extremamente interessante. Mas essa mulher é uma safada. Eu não gosto dela. É injusto o que tá acontecendo com ela, mas eu não gosto dela. Continuo não gostando. Depois que ela topa estudar a cura pro irmão do presidente, ela consegue, né, tirar o contador do pulso dela e da filha dela. E olha só como que ela descreve a sensação. Vamos até o ônibus, juntas, silenciosas, como em todos os outros dias. Agora tenho palavras, mas nenhuma ideia de como usá-las. Nenhuma pista de como fazer a vida da minha filha um pouco melhor. Nem que seja por pouco tempo. Triste isso, né, cara? Você perder a prática até de falar com a pessoa que você ama. Nesse livro aqui vocês vão notar um pouco da importância de você ser ativo. Pelo menos 2%, 5% ativo na política do seu país. Estudar um pouco de geopolítica, de política, não faz mal, né? E um pouco de economia também. É muito triste porque a filha dela, depois que tiram o contador do pulso dela, fica completamente desnorteada, porque ela foi ensinada a não falar desde a infância. Então para ela é muito difícil poder falar. Mas o que me deixou irritada nessa mulher aqui é que um caso antigo dela voltou para a vida dela. Só que ela é uma safada e eu não gosto de gente assim. Eu não gosto de ler livros que tem um plot de traição. Ah, mas o marido dela é um banana, nunca defende ela, não faz nada por ela, e ela não pode protestar porque ela só pode falar 100 palavras por dia. Então ela tá no beco sem saída, tá bom. Mas aí se ela menospreza tanto o marido dela pela falta de caráter que ele tem, por que que então ela vai ser hipócrita e ser tão falha no caráter quanto ele, entendeu? Mas aí o livro entra numa parte muito interessante que me fez esquecer um pouco essa mancada que ela deu. Ficou muito interessante. Ela conhece uma mulher em que o esposo dela conseguiu burlar o contador. E ela vive sem. Mas aí vem outra bomba. Você não consegue assimilar. Quando a gente tá tentando processar essa informação de que existe alguém burlando os contadores, vem outra informação de que o governo provavelmente manipulou o acidente desse irmão do presidente e o objetivo era criar uma nova doença que ataque o lobo do cérebro responsável pela fala. Vocês percebem o que acontece aqui? Uma doença disseminada para a população através da água ou do ar que atrapalhe qualquer tipo de fala é muito mais barato do que um objeto que você não consegue controlar exatamente se está funcionando ou não. Eu achei isso genial. Ele é um livro de utopia, distopia. Então, obviamente, ele vai tratar de uma sociedade que a gente não quer estar vivendo. A gente não quer estar na pele desses personagens. Livros assim são extremamente necessários de serem lidos. O que eu não gostei nesse livro foi que ele quebrou a minha linha de raciocínio. Não que isso seja algo difícil, né? É até muito fácil disso acontecer. Mas eu estava lendo uma história sobre uma mulher que podia falar apenas 100 palavras por dia e da luta constante que ela vivia dentro de casa. Essa mulher é uma neurolinguista extremamente renomada e ela foi chamada para poder encontrar a cura pro irmão do presidente que tinha acabado de sofrer um acidente. Mas houve uma quebra na minha linha de raciocínio quando entrou o caso romântico da nossa personagem. Eu senti que o livro podia ter feito essa transição de uma forma mais suave. Mas isso não interferiu em nada na minha experiência de leitura.
não vai interferir na sua também. Eu fiquei com raiva de todos os personagens desse livro, principalmente da protagonista. Não porque ela é uma protagonista chata, mas me estressou no sentido da traição mesmo. No final de tudo, eu só quis guardar o marido dela num potinho. Vocês precisam ler esse livro aqui pra vocês entenderem o que eu estou falando. Fica aí a minha indicação. Gostei bastante. Vou partir agora para a próxima leitura. Preciso de um romance leve para poder dar uma balanceada, entendeu? Nos meus neurônios. Se você assistiu esse vídeo até aqui, valeu demais. Isso é muito bacana e é muito importante. Não se esqueça de beber água e de ler 15 minutos por dia, todos os dias. Te vejo no próximo vídeo.